Imagina só pilotar um trem-bala, tipo a 300 por hora. Só que tem um detalhe: os trilhos ainda estão sendo construídos. Uhum, na frente do trem. Exato. Dormente a dormente. E pior, por centenas de prefeitos, governadores, ministros diferentes, tudo ao mesmo tempo enquanto a viagem acontece. A paisagem lá fora muda o tempo todo e, cara, qualquer curva mal calculada dá um desastre financeiro gigantesco. É exatamente essa sensação de operar um negócio no Brasil hoje em dia. Com certeza. E, olha, para não descarrilhar, a engenharia desse trem precisa ser reajustada em tempo real, sabe? Não dá para confiar no manual do ano passado quando a própria gravidade do sistema, digamos assim, acabou de ser alterada. Nem me fale. Bom, bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. E hoje a gente tem na mesa uma pilha imensa, mas imensa mesmo, de atualizações do radar normativo. É, o pacote de abril de 2026. Isso. E o nosso foco não é ficar lendo lei em voz alta de jeito nenhum. A missão aqui é entender como essas resoluções, decretos e soluções de consulta impactam de verdade, sabe, na prática, as engrenagens societárias, tributárias e contábeis de quem está no mercado. E o cenário que emerge dessas fontes não é só um punhado de regrinha nova, não. Existe uma queda de braço muito, muito clara acontecendo agora. É uma tensão brutal, né? Total. É a tensão entre a simplificação de algumas coisas e a ultra sofisticação de outras na malha fiscal. O que salta aos olhos nesse material é como, de um lado, o Estado finalmente começa a abandonar controles analógicos que estavam totalmente obsoletos, Uhum. mas do outro lado ele instala sensores digitais simplesmente implacáveis em cada pequena etapa da operação de uma empresa. É, dão com uma mão e tiram com a outra. Então, vamos destrinchar logo esse abandono do mundo analógico, porque a quarta turma do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tomou uma decisão sobre as sociedades limitadas de grande porte que, sério, parece óbvia, mas que demorou décadas para acontecer. Nossa, décadas! Eles bateram o martelo dizendo que essas empresas, as LTDs, não precisam mais gastar fortunas publicando seus balanços anuais no Diário Oficial ou em jornal impresso de grande circulação, sabe? Só para conseguir arquivar uma ata, né? Exatamente. Só para arquivar uma simples ata na junta comercial. Eles só precisam seguir a lei das SAs para a parte de escrituração e auditoria e ponto final. O que é fascinante analisar aqui é um mecanismo que permitiu que essa sobrevida bizarra do papel chegasse até 2026. É, por que demorou tanto? Pois é, as juntas comerciais elas usavam uma interpretação, digamos, bem elástica e punitiva da lei. Elas pegavam aquela exigência de que as limitadas de grande porte têm que seguir as regras das sociedades anônimas para escrituração e auditoria e estendiam isso de forma totalmente arbitrária. Para tudo. Para tudo, para o arquivamento de atos rotineiros, o STJ precisou intervir para traçar uma linha bem clara aí. Garantir a transparência contábil não dá junto o poder de, tipo, sequestrar a rotina societária da empresa, exigindo recorte de jornal impresso. Eu acho isso surreal. É muito surreal. Exigir jornal impresso em 2026 não é tipo, sei lá, pedir um fax para confirmar que você mandou um e-mail. É exatamente a mesma energia. É a burocracia criando barreiras de pedágio só para justificar que ela existe. E a gente nota esse mesmo tipo de descompasso sendo corrigido lá na ponta, no varejo. O Confas publicou agora o ajuste CNF número 12 de 2026, revogando uma proibição que travava a vida de qualquer comércio. Ah, o caso da NFC. Isso. Pensa só. Até então, vender um cafezinho, um pão de queijo para um cliente que pedisse o CPF na nota era super rápido, né? Com a nota de consumidor, a NFCE. Mas se por um acaso o cliente falasse, coloca no CNPJ da minha empresa, acabou a paz. O lojista era obrigado a emitir uma NFE modelo 55, Que é aquela nota gigante, complexa. que exige dado de transporte, peso da mercadoria, e aí travava a fila inteira do caixa. É como se obrigassem a uma padaria a agir como uma indústria exportadora só para vender um pão de queijo para um CNPJ. Essa analogia é perfeita. Porque essa regra anterior que vinha lá do ajuste 11 de 2025 ignorava completamente a dinâmica do varejo. E o custo de conformidade aí, ele não era só o tempo do caixa perdido. Tinha o sistema também, né? Total. Pensa na engenharia de software por trás disso.
Os desenvolvedores de sistemas de frente de loja, eles precisavam manter lógicas de programação super pesadas rodando ali localmente. Só para fazer a virada. Exato, fazer a virada de chave de um modelo de nota para o outro em frações de segundo. E ainda sujeitos a instabilidades de conexão com a Cefaz, que a gente sabe como é. Então, liberar NFC para destinatários com CNPJ, devolve a fluidez para a operação na ponta. O caixa volta a respirar. Mas, a eliminação dessas fricções, esse fim do jornal impresso e da burocracia de balcão, não é um ato de pura bondade do Estado, não. Ah, quem dera. A leitura dessas fontes que a gente está fazendo deixa muito claro. O fisco só abre mão do controle físico, do papel, porque a malha digital se fechou completamente ao redor da gente. E a prova máxima disso é a chegada do MAN. O Módulo de Apuração Nacional. Esse mesmo, o MAN do ISSQN. Ele acabou de entrar no ambiente de testes, a produção restrita. E não é só uma carinha nova, uma modernização de layout de nota. É a centralização absoluta da inteligência fiscal municipal. Nossa, o impacto arquitetônico do MAN, eu diria que não pode ser subestimado de jeito nenhum. O Brasil tem mais de 5.000 municípios, né? 5.500 e poucos. E cada um deles, historicamente, operava como um feudo digital próprio. Cada um com sua regrinha, seu sisteminha. O MN, ele funciona como um cérebro único para tudo isso. Ele processa a nota fiscal emitida, cruza os dados com a legislação parametrizada lá daquele município específico e gera um único documento de cobrança. O DNA, o Documento Nacional de Arrecadação. Isso. É um salto logístico tremendo, inclusive automatizando coisas que, nossa, davam muita dor de cabeça para contador. Tipo o quê? Tipo empurrar o vencimento de uma guia para o próximo dia útil, caso o sistema valide que é feriado municipal no domicílio do contribuinte. O MN faz isso cruzando dados com a base do SIDAT automaticamente. Ok, o sistema é inteligente. Mas espera aí, vamos analisar a mecânica disso na prática. Porque aqui a coisa fica bem interessante. Se eu tenho um sistema centralizado, calculando tributo para milhares de prefeituras, o que acontece com as exceções? Boa pergunta. Pensa num escritório de advocacia ou numa clínica médica, que são aquelas sociedades de profissionais liberais. Por lei, eles costumam pagar um valor fixo de ISS, independente de se emitiram 10 ou 1.000 notas. O ISS fixo. Isso. Como o algoritmo de um sistema nacional lida com isso? Ele não corre o risco de simplesmente ignorar essa nuance local, rodar a regra geral e mandar uma cobrança milionária e indevida para esses escritórios? Olha, você tocou no ponto. Essa é a vulnerabilidade que mais assusta o mercado hoje. A resposta que as diretrizes do MAN apresentam é, tecnicamente engenhosa, mas ela transfere o risco da execução todinho para o ser humano lá na prefeitura. Como assim? Quando uma nota fiscal é emitida sobre aquela flag de sociedade de profissionais, o sistema joga essa nota para a fase de pré-apuração com o valor travado em R$0. O imposto não é gerado por padrão. Ah, entendi. Para que o município receba a parte dele, o gestor público local, a pessoa física lá, precisa acessar o sistema proativamente, criar o débito específico para aquele CNPJ e fazer a vinculação manual. Caramba! Quer dizer, o robô não cobra a mais por padrão, mas ele exige uma orquestração humana perfeita nos bastidores para que a arrecadação flua. A prefeitura tem que parametrizar a isenção, redução de base de cálculo, tudo perfeito na nuvem central. Exato, e a máquina não descansa, né? A digitalização está tomando conta de tudo. A partir de 6 de abril agora, de 2026, quem não for contribuinte de ICMS, tipo uma pessoa física ou uma empresa só de serviço, não vai mais poder enviar mercadoria ou equipamento pelos correios usando aquele papelzinho de declaração de conteúdo preenchido à caneta, sabe? Aquele papelzinho pardo colado com durex do lado de fora da caixa? Esse mesmo. Acabou. Entra em cena a DCE, a Declaração de Conteúdo Eletrônico, a versão 1.01. A DCE exige um arquivo digital validado por regras super rígidas, o XML. Nossa! Na prática, o fisco está fechando os últimos pontos cegos da logística. Tudo, absolutamente tudo que circula em território nacional agora, gera um rastro de metadados em tempo real
independentemente de ter uma transação comercial rolando ali ou não. É o cerco se fechando. E olha, se o fluxo diário está assim, a emissão da nota, o trânsito da mercadoria, a guia, tudo sendo automatizado pelos algoritmos do governo, a gente vê que as decisões realmente difíceis para quem está gerindo uma empresa mudam de lugar. O trabalho estratégico agora é projetar o futuro. Principalmente na carga tributária, né? Sem carga tributária e enquadramento de novos modelos de negócio. Por exemplo, analisando a Resolução 186 de 2026 do Comitê Gestor do Simples Nacional, fica bem claro que o futuro já atropelou a gente. Nós estamos em abril de 2026 e essa norma já está obrigando os empresários a tomarem decisões sobre o regime de 2027 logo ali, em setembro desse ano. É muito louco isso. É puxado. E o motivo dessa urgência toda é a implementação pesada da reforma tributária. Essa resolução traz para o jogo um cenário que é inédito no Brasil, o regime híbrido para as micro e pequenas empresas. Híbrido? Mas o Simples sempre foi tipo o oposto disso, né? Exatamente. Tradicionalmente, o Simples sempre foi um regime fechadinho, uma alíquota consolidada numa guia só e pronto. Mas com o modelo híbrido que entra em vigor em 2027, as empresas vão poder optar por destacar e recolher o IBS e a CBS, que são os novos impostos sobre consumo, fora do Simples. Tudo pelo regime regular. Isso pelo regime regular, entre janeiro e junho. Mas peraí. Isso quebra todo o paradigma do Simples, porque, em sã consciência, uma empresa escolheria abrir mão daquela facilidade da guia única para calcular IBS e CBS por fora, sabe, se afogando na complexidade do regime regular. A única leitura que me vem à mente é que isso é uma manobra pura de sobrevivência na cadeia produtiva. Como assim? Tipo, quem compra dessa empresa do Simples pode querer aproveitar o crédito integral do imposto. E a guia consolidada do Simples muitas vezes não permitia que esse crédito fosse repassado de forma eficiente. Então, para não perder o cliente grande, a pequena empresa vai para o regime híbrido. Exatamente esse o jogo. É uma decisão comercial disfarçada de decisão tributária. E, pelo visto, pelo menos o microempreendedor individual, o MEI, ficou de fora dessa complexidade toda por enquanto, mantendo o valor fixo. Menos mal para o MEI. Mas para as ilimitadas de pequeno porte, essa decisão do regime híbrido é um divisor de águas real. Não é mais só jogar na planilha qual alíquota é menor. É entender a posição exata da empresa na cadeia de valor. E o sistema está se atualizando para refletir novos ativos numa velocidade bizarra. A gente vê isso na publicação recente das tabelas da FD Contribuições, que já trouxeram os códigos de escrituração para os créditos de carbono. Ancorados naquela lei do final de 2024. Isso. E também as novas regras para a cadeia do biodiesel. É a tal da economia verde, da sustentabilidade, sendo traduzida diretamente para código tributário. Mas, ao mesmo tempo em que o fisco tenta abraçar as inovações aqui dentro, ele está jogando muito pesado, mas muito pesado mesmo, contra as estruturas internacionais. Ah, as LLCs, eu sabia que você ia chegar aí. Não tem como não falar disso. A solução de consulta da COSIT, a número 56 de 2026, é um alerta vermelho gigantesco para quem faz planejamento patrimonial nos Estados Unidos. A Receita Federal foi cristalina sobre o status das LLCs, as Limited Liability Companies. E a gente sabe que isso virou uma febre entre os investidores brasileiros, né? Virou febre porque o atrativo central de estruturar bens ou investimentos através de uma LLC em estados americanos como o Delaware ou Wyoming é a chamada transparência fiscal. Explica isso melhor para quem está ouvindo. Claro. Pela lei dos Estados Unidos, uma LLC com sócios não residentes que não tem operações físicas lá no solo americano é considerada uma disregarded entity, ou seja, ela é ignorada para fins de imposto corporativo. Ela não paga imposto de renda da pessoa jurídica lá. Passa reto. Passa reto. Os lucros passam direto pela empresa, é o famoso pass-through, e vão direto para a pessoa física do sócio. E aí esse sócio que se vire para reportar isso no seu país de origem. E é aí que entra a ironia devastadora da nossa Receita Federal. O pessoal achava que abrir uma LLC nos Estados Unidos deixava eles invisíveis para a tributação brasileira. Mas sério, é o mesmo que brincar de esconde-esconde atrás de uma cortina de vidro. A solução de consulta da COSIT fez o quê?
Ela pegou justamente esse benefício tributário americano e usou como uma arma. Eu fico impressionada. É o giro técnico mais agressivo da Receita nos últimos tempos. Ao constatar que a LLC não sofre a tributação corporativa nos Estados Unidos, a Receita Federal enquadrou a entidade diretamente na Instrução Normativa 1037 de 2010. Que é a lista pesada. C passa a ser classificada aqui no Brasil como um regime fiscal privilegiado. Aos olhos do fisco brasileiro, não importa que a carga tributária vai estourar lá no indivíduo depois. Se a pessoa jurídica americana não pagou um mínimo de imposto, ela recebe o mesmo tratamento de um paraíso fiscal. O que aciona na prática uma avalanche de obrigações, né? Regras punitivas de preços de transferência, se tiver transação comercial, tributação muito mais pesada na distribuição de lucros e exigências de compliance que são absurdamente rígidas, tanto no Banco Central quanto no imposto de renda brasileiro. O escudo vira um alvo gigante nas costas do investidor. A mensagem é inequívoca, sabe? A simetria informacional entre os países acabou. E essa busca implacável do fisco por precisão nos cálculos e nas estruturas internacionais obriga a gente a olhar para a sala de máquinas corporativa. Como é que essas grandes teses que a gente está discutindo se refletem lá no chão de fábrica, nos custos operacionais, nos processos do dia a dia? Bem lembrada, porque se o planejamento tributário é o cérebro do negócio, a contabilidade, o RH e o contencioso são o sistema nervoso central da empresa. E as normativas desse mês de abril mexeram direto nessas terminações nervosas. Doeu em muita gente. Doeu. A área previdenciária, por exemplo, sofreu ajustes supercirúrgicos. A Instrução Normativa 2321 da Receita consolidou umas alíquotas que afetam faturamentos inteiros. O produtor rural, pessoa física, por exemplo, passou a recolher 1,87% sobre a receita bruta a partir desse mês de abril. Parece pouco olhando o número solto, né? Exato, não parece muito, mas bota isso na escala de uma safra de soja. Isso altera drasticamente a margem de lucro do agronegócio. Porque esse movimento, agora, do nada? Ah, não é do nada. A mudança nessa alíquota reflete as amarras da Lei Complementar 224 do ano passado. O governo ele precisa cobrir rombos na arrecadação da Seguridade Social, mas o Estado sabe que aumentar imposto direto sobre o lucro do agro, ainda mais no cenário atual de preço de commodity, pode sufocar o setor de vez. Então eles calibram na receita bruta. Isso. Já os municípios pequenos, com baixo coeficiente populacional, tiveram um choque de realidade bem mais imediato. A alíquota patronal deles saltou para 16,4% agora em abril e tem um cronograma super agressivo que bate 20% já em janeiro do ano que vem. Nossa, e nem o futebol escapou dessa engenharia de alíquotas. As SAFs, né, as Sociedades Anônimas do Futebol, que são regidas por aquele regime de tributação específica, o TEF, viram o custo de constituição ser tabelado em 5,5% para os primeiros 5 anos. Com a promessa de cair depois, né? Sim, com a promessa de cair para 4,4% a partir do 6º ano. É um desenho claríssimo de política pública, usando o sistema tributário para forçar os clubes a largarem aquele modelo associativo, amador, e assumirem de vez o risco e a governança corporativa. Só que governança corporativa não se faz só com boa vontade, precisa de consistência de dados. Por isso a gente vê a solução de consulta 57 tentando racionalizar um pouco as obrigações acessórias. E o que ela fez? Ela tirou a obrigação de entregar a DMED, que é a Declaração de Serviços Médicos, para aquelas fundações que administram planos de saúde empresariais. Os dados agora sobem diretamente pelo E-Social. Ah, cruza tudo lá? Cruza tudo! A folha de pagamento do trabalhador e o benefício de saúde dele já se encontram no banco de dados consolidado da União, menos uma declaração sobreposta para a empresa enviar. É um alívio, mas se por um lado a entrega de informações de rotina está sendo otimizada para quem opera certinho, a capacidade do contribuinte de questionar o Estado, de brigar por seus direitos no contencioso, cara, está sendo estrangulada pelos sistemas. A Instrução Normativa de São Paulo é o melhor exemplo disso. Exatamente, a IN número 4 da Prefeitura de SP. Ela é um estudo de caso assustador. Ela estipula que as defesas contra autuações fiscais, as impugnações, têm que ser feitas exclusivamente dentro daquele sistema deles, o SAV.
a solução de atendimento virtual. E o problema é a frieza do texto legal. O texto diz literalmente: apenas os lançamentos selecionados no formulário do sistema serão considerados impugnados. Sabe o que é isso? É a admissibilidade processual sendo terceirizada para o algoritmo. É bizarro. É que o judiciário e as procuradorias fiscais, eles estão simplesmente submersos em PDFs de 1.000, 2.000 páginas. A máquina pública não tem braço, não tem capacidade humana de ler cada argumento solto num documento gigantesco. Então o que o SAV faz? Ele exige que o advogado mapeie a própria defesa dentro da arquitetura de dados do sistema do governo. É pragmático, mas, nossa, deixa eu ver se eu entendi a gravidade disso. O advogado tributarista, escreve a petição mais brilhante da década, 30 páginas, destruindo o argumento da fiscalização, anexe o PDF lá no processo, mas se na pressa ele esquecer de clicar, de ticar uma caixinha de seleção exata, referente àquele lançamento dentro do portal web, a defesa praticamente não existe. O sistema virou o juiz da admissibilidade. É exatamente isso. Para o banco de dados da Procuradoria, se o metadado daquele clique não está lá, não houve impugnação. O lançamento se torna definitivo por, digamos, revelia algorítmica. E aí o débito da empresa vai direto para a dívida ativa. Que loucura! O meio tecnológico de defesa hoje se tornou tão importante quanto o argumento jurídico em si. O controle de qualidade de um escritório de advocacia não passa mais só por revisar jurisprudência top de linha. Passa por ter rotinas que parecem engenharia de software para preencher campinho de formulário de tribunal e Secretaria da Fazenda sem errar. E por falar em advogado, a vida dos escritórios também não está moleza do lado de dentro, não. A solução de consulta COSIT 59 deixou muito claro que honorários de sucumbência e os juros atrelados a eles entram sim no cômputo da receita bruta das sociedades de advogados que estão no Simples Nacional. Ou seja, você ganha a causa do cliente, mas tem que dividir o bolo da inflação com a receita. Pois é. Mas, para ser justo, vale ressaltar que o Estado também cede de vez em quando, principalmente quando a corda estica a ponto de arrebentar. O Decreto 70531, também de São Paulo, é uma boia de salvação no meio desse mar de rigidez toda. Nossa, esse decreto mexe num vespeiro histórico nosso, que é a substituição tributária do ICMS, o temido ICMS-ST. Durante anos, o Estado travava recursos bilionários das empresas na forma de créditos acumulados. Explica como formava esse crédito. A companhia comprava muitos insumos com imposto embutido, a exportava o produto ou vendia em situações isentas e ia acumulando aquele direito de crédito contábil que ela não conseguia escoar nunca. Ficava lá travado. Ao mesmo tempo, essa mesma empresa tomava uma autuação por inconsistências no recolhimento super complexo do ICMS-ST. Aí ficava o impasse. Ficava. O Estado olhava e dizia, você me deve aqui dessa multa e eu te devo ali daquele crédito, mas o dinheiro não se mistura, paga a multa primeiro. Só que o decreto agora permite exatamente cruzar esses dois universos. A empresa pode usar esse saldo credor, que ficava lá mofando na contabilidade e sendo engolido pela inflação, para liquidar o débito da substituição tributária. E pode fazer isso mesmo que a dívida já tenha virado um auto de infração ou dívida ativa. É o Estado finalmente usando a conciliação contábil para limpar as prateleiras de processos e dar um fôlego para o caixa das indústrias, em vez de arrastar uma cobrança por mais 10 anos na justiça. Faz todo sentido. E olha, esse reconhecimento do fisco de que o tempo afeta o valor do dinheiro e afeta o risco das operações está forçando a contabilidade pura a se adaptar também. A gente teve a aprovação da revisão das normas CPC 29 e NBC 33. Que entram em vigor agora em janeiro de 2026. Isso mesmo. E elas obrigam os contadores a recalcularem ajustes a valor presente e equivalência patrimonial de um jeito muito mais sofisticado. É a profissão inteira tendo que garantir que os balanços reflitam a realidade nua e crua de um ambiente inflacionário e com taxas de juros instáveis, e não ficar só registrando números teóricos no papel. E no meio de toda essa engrenagem pesada de impostos e contabilidade, a gente ainda teve um lembrete importante para as operações corporativas em geral. O CAD acabou de soltar a primeira edição de 2026 do Boletim de Jurisprudência deles, criando um mapa muito bom do que eles consideram ou não um risco concorrencial para fusões e aquisições nesse ano.
E a Receita também modernizou o Programa Operador Econômico Autorizado, o OEA, com um manual visual inédito. Mostrando que o foco aduaneiro agora não é mais ficar só carimbando o container. O foco é certificar a confiabilidade do controle interno das empresas de importação e exportação. Exato. Bom, recapitulando a nossa análise de hoje, a gente viu as fundações analógicas caírem definitivamente, né? Os velhos jornais impressos barrados no STJ, o excesso de zelo com a nota fiscal no varejo dando lugar a ecossistemas enormes, tipo o Maranhão, a Declaração de Conteúdo Eletrônica, a DCE. Tudo que era rastro físico foi substituído pela malha algorítmica. A gente também entendeu a urgência de mapear o Simples Híbrido para 2027 agora mesmo, e as armadilhas daquelas LLCs americanas, né, que o pessoal achava que era escudo, e que a Receita trata como paraíso fiscal puro. E claro, a gente viu como a minúcia dita quem sobrevive no jogo. Desde as alíquotas das SAFs até uma bendita caixinha que o advogado esquece de clicar no sistema de São Paulo. Sabe, observando todas essas engrenagens em movimento simultâneo, fica uma provocação fundamental para quem vive a rotina corporativa hoje. Pensa comigo. Com as novas exigências desse Simples Híbrido e com os robôs da Receita assumindo aquele processamento pesado no humano e no e-social, a vantagem competitiva de uma empresa no Brasil muda de figura. Como assim? O grande ativo de uma corporação nos próximos anos vai deixar de ser a velocidade em calcular e pagar imposto. A máquina já vai fazer isso. O verdadeiro diferencial vai ser a capacidade dessa empresa de desenhar um ecossistema tecnológico próprio, um sistema interno que dialogue sem nenhuma fricção com os algoritmos do governo, sem gerar falso positivo, entende? Uau! E quem não investir nessa fluidez digital vai acabar passando a maior parte do tempo só se justificando para a malha fiscal, tentando provar que não fez nada errado. Para quem está ouvindo a gente, a lição clara dessas fontes de abril de 2026 é que a antecipação é a única forma de proteção real. Entender a mecânica por trás das regras e ajustar os controles internos muito antes da Receita bater na porta. Com certeza. Fiquem muito atentos às movimentações locais que podem acabar travando a operação de vocês a nível nacional. É isso aí. E não deixem que a tecnologia do fisco ande mais rápido que o controle interno da sua própria companhia. A gente volta em breve com mais análises afiadas desse cenário corporativo e fiscal maluco do Brasil. Até lá, mantenham o radar ligado.